tudo bem? Estamos de volta. Como está você? Como está? Como está? É março de 2022, o tempo continua passando e a gente continua voltando aqui para pregar a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um Jesus, a sua única solução. Todavia só havia uma via, a cruz havia. Graças a Deus pelo amor de Deus por nós, graças a Deus, é maravilhoso e é bom demais, não é mesmo? Antes da mensagem eu quero dar uns avisinhos para você. Primeiro pedir para você inscrever lá no nosso canal, o canal Sérgio S. Bento, tá bom? Depois eu quero pedir para você dar o seu like e ativar o sininho. Ele vai avisar você das novidades, tá ok? E também eu quero que você dê o seu comentário, preciso de um feedback seu, tá ok? Então, Deus abençoe você bastante e vamos com mais uma palavra de Deus em nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é: por que Jesus come e bebe com publicanos e pecadores? Você sabe por quê? Por que Jesus está com essa gentalha, como diz o Chaves, não é? O pessoal do Chaves lá, por que Jesus anda com essa gentalha na terra, meu Deus do céu? Ai, ai, ai. Oh, meu Deus, é maravilhoso e bom demais, tá bom? Deus abençoe você. Esse é o título da nossa mensagem de hoje. Veja bem, Jesus acabara de perdoar os pecados de um paralítico em Cafarnaum, o que gerou a sua cura. Agora Jesus faz mais do que perdoar pecados. Ele transforma a vida das pessoas marginalizadas. Gente que a religião odeia, que quer ver no inferno, é verdade, infelizmente. Tem muita gente aí que está nas igrejas, ele diz, mas ele está lá porque tem inferno. O prazer do cara é o seguinte: eu estou aqui não porque eu gosto, não por causa do amor de Deus, mas porque tem inferno e uma cambada vai para lá. É triste, mas é verdade. Vamos começar com uma mudança radical na vida de um homem, na vida de Mateus. Vamos lá, verso 9 aí de Mateus, capítulo 9, verso 9. Mateus diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus. Um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E se levantou e o seguiu. Você viu que coisa simples, meu Deus do céu? Quando que a vida de Mateus muda? Quando que a vida desse homem que está aqui recolhendo impostos para o Império Romano muda de verdade? Quando Jesus o convida para segui-lo. O que tem de gente que diz que segue Jesus e a vida não mudou é uma grandeza. Por exemplo, no Brasil dizem que tem 10 ou mais milhões de pessoas desigrejadas, fora das igrejas. O que é isso? Essas pessoas tiveram experiência com Jesus e não quer mais seguir Jesus? Lógico que não, lógico que não. O problema? Sinto muito, mas realmente a maioria das pessoas não seguem realmente Jesus. Seguem homens, seguem religião, seguem placas de igreja. Por isso, vão se frustrar, vão se decepcionar mesmo. Com Jesus, eu duvido você se decepcionar. Veja que o convite de Jesus é para Mateus seguir Jesus. O texto é explícito, pelo amor de Deus. Jesus disse para Mateus: segue-me. É para seguir Jesus, não é para você seguir pastor, não é para você seguir religião, placa de igreja, meu querido. Tem gente aí tatuando o nome da igreja até morrer. No corpo todo. Você tem que tatuar a sua vida com Jesus, com o evangelho. E não com placa, não com nome de homens, não com teologia, pelo amor de Deus. Só é discípulo de Jesus quem segue a Jesus, o Jesus dos evangelhos. Quem tem Jesus como seu único mestre, não outros. No Brasil está cheio de bispo, de apóstolos.
Eu acho bom você deixar de seguir essa moçada, as placas de igreja e começar a seguir Jesus dos evangelhos. Leia os evangelhos, siga Jesus dos evangelhos. Pelo amor de Deus, você não vai ter decepção. Mateus não teve decepção, tá bom? Quem era Mateus? Mateus era cobrador de impostos de Herodes Antipas, o filho de Herodes o Grande. Era, por isso, Mateus e todos os outros cobradores de impostos, geralmente todos até hoje, né, eram odiados pelos judeus por colaborar com os romanos, e que os romanos extorquiam o povo. E ele tinha fama de corrupto, explorador, injusto. Para os líderes religiosos judeus, eles não tinham valor nenhum. Tá bom? E havia também outro grupo associado de Mateus que os judeus e os líderes religiosos também não gostavam. É os chamados pecadores, eram os publicanos e pecadores. Era a ralé. Gente, a questão é o seguinte: como que Jesus chama gente assim para ser seu discípulo, para seguir? Isso para os religiosos é inaceitável, incompreensível, é um absurdo. Como é que pode chamar esses ladrões, esses corruptos? Como é que pode um negócio desse? Mas veja bem que quando Jesus chama Mateus, Jesus não o confronta, não fica querendo saber, ele é o coletor de imposto, esse cara deve trabalhar então para os romanos, para Herodes aqui, esse cara é um horror, não quero saber desse cara. Jesus não quer saber do seu estilo de vida. Você acha que Jesus não sabia? Você acha que Jesus não sabia quem era Mateus, o que ele fazia? Claro, Jesus conhecia muito bem o trabalho de Mateus, como conhece o seu, de todos os Mateus, que é eu e você. Jesus sabe quem é eu, quem é você, meu querido, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, entenda isso, pelo amor de Deus. Você está entendendo? Mas ele não quer saber. Ele convida Mateus para segui-lo. Para segui-lo. E o texto diz que Mateus aceita o desafio de seguir Jesus. O texto diz que Jesus disse, segue-me. Foi uma palavra e o texto diz que Mateus se levantou e o seguiu. Simples assim e radical assim. O segue-me de Jesus realmente é radical. Tem que largar tudo e é para a vida inteira. Jesus tem que ser o número 1 na sua vida. O número 1. O número 2 você define, o número 3 você define, o número 4 você define, mas Jesus tem que ser o número 1. É o que diz também Mateus 5,33. Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Interessante que hoje as pessoas... a religião, os líderes religiosos, os bispos, os apóstolos, estão em primeiro. Em segundo. Jesus está ali em terceiro, em quarto. Essa é a verdade. Vai dizer que não, mas é. Se olha no espelho, vê se enxerga, pelo amor de Deus. Jesus tem que ficar em primeiro, meu querido, e o resto em segundo. Se você fazer isso, você vai ver que as coisas vão se organizar. Você vai ver que o resto fica bem. Você está entendendo? Deus tem que ser absoluto na sua vida, como foi para Abraão, como foi para os profetas, como foi para os discípulos. E você vai ver que a sua vida vai ter uma mudança, que você vai enxergar muita coisa, vai ver muita coisa a partir dessa organização, dessa reorganização na sua vida. Tá bom? Agora você veja bem, o poder irresistível do convite de Jesus. O texto diz que Jesus está ali, passando, vê Mateus sentado, colhendo imposto, e ele olha para aquele homem e diz, vem, segue-me. E ele levanta e segue e vai embora. Você já viu isso? Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu nunca vi isso acontecer na vida de ninguém. Jesus, por Jesus e só Jesus, eu quero dizer para você, é realmente irresistível. Essa é a questão. Gente, isso não acontece porque a religião atrapalha. Quem não quer um Jesus desse?
Um Jesus que é amigo, companheiro, misericordioso, perdoador, que cura, que não fica julgando, que morre, que ama tanto, que morre no seu lugar, que dá a vida por você. Onde que existe amor maior do que a cruz? Eu não encontrei. E quando eu entendi, a minha vida mudou totalmente. Jesus morreu por mim e por você. Você quer mais o quê? E olha como ele é amoroso, bondoso, misericordioso. Se você oferecer um Jesus desse, que esse é o Jesus dos evangelhos, para o mundo, é irresistível. Não tem que rejeitar. Agora, quando você coloca aí essa carranca, essa caricatura que a religião apresenta, aí, meu amigo, o pessoal vira ateu mesmo, porque eu também sou ateu desse Jesus aí. Você está entendendo? Eu também sou ateu desse Jesus do cristianismo da religião na Terra. É horrível, é guerreiro, é um Jesus que gosta de dinheiro, é faraônico, gosta de obras faraônicas, é um Jesus que não tem nada a ver com o Evangelho. E que os seus discípulos, que se dizem, gostam de títulos. Eu sou bispo, eu sou apóstolo. Logo, logo tem gente que vai ser vice de Deus, secretário de Deus. Desse Jesus aí é horroroso. Eu sou ateu desse Jesus. Agora eu quero dizer para você, não há na terra ninguém com poder para concorrer com esse Jesus, o Jesus dos evangelhos. Esse Jesus que convidou Mateus. Por isso que Mateus não pensa, larga tudo e segue. Larga tudo e segue. Esse é o Jesus dos evangelhos. Não dos evangélicos, não do cristianismo, não do catolicismo, não dos pentecostais e nem dos pentecostalismos ou de todos os outros ismos que existem na terra. Os outros Jesuses que oferecem por aí, desses ismos, é feio, gosta de dinheiro, do poder político, é religioso, é controlador, machista, misógino, homofóbico. Gosta de construções faraônicas, gasta 10 milhões, 30 milhões, 20 milhões, para construir os tais templos. Senão Deus não está lá. Tem que ter cadeiras almofadas, ar-condicionado. Que Deus é esse, hein? Diferente do Jesus dos evangelhos que diz que não tinha onde reclinar a cabeça, onde pernoitar. Pense nisso, meu querido, pense nisso. O que segue-me, o que o segue-me de Jesus gera na minha vida? É o que você está perguntando, não é? Tá bom, Jesus convidou Mateus, vem e segue-me, e Mateus largou tudo e seguiu. E aí a pergunta que fica é essa: o que o segue-me de Jesus gera na minha vida? Primeiro, o segue-me de Jesus gera uma existência dinâmica. Lembra em João 3,8 que Jesus diz para Nicodemos que quem é nascido de novo é como o vento, sopra para cá, para lá, você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Você sabe de onde o vento vem ou para onde o vento vai? Não, eu também não sei. Jesus diz que ninguém sabe. Ele diz, então, é assim com todo aquele que é nascido de novo. Todo aquele que é nascido de novo. Veja bem que na vida de Mateus não tem mais aquela mesmice do senta e levanta. Todos os dias, senta e levanta ali para cobrar imposto. O texto diz que ele estava lá sentado. De manhã ele chega, senta. Aí de tarde ele levanta e vai embora. No outro dia ele vem e senta. De tarde ele levanta e vai embora para trabalhar. Não tem mais isso na vida de Mateus. Seguir a Jesus agora na vida de Mateus é dinâmico, tudo é novo, um novo olhar, maneira de pensar, de agir. O que Mateus vai ver agora, milagres, amor, perdão. É uma vida maravilhosa. É exatamente isso que as pessoas procuram e que talvez você procura e que eu procurava. E é exatamente isso que Jesus quer oferecer, quer dar a todos nós, e ele deu para Mateus. Você está entendendo? E mais, o segue-me de Jesus gera um propósito
propósito para a vida de Mateus, porque aquela vidinha de senta e levanta, era uma vidinha sem propósito, era uma vidinha rasa, uma vidinha feia, pelo amor de Deus. Mateus agora, sabe o que vai acontecer? O que eu estou lendo aqui? O que texto que eu li? De qual evangelho? Do Evangelho de Mateus. Do Evangelho de Mateus. Mateus agora, além de andar com Jesus aqueles 3 anos todos, e ver todas aquelas coisas, e continuar depois Mateus vai narrar a vida de Jesus, do Filho de Deus, vai escrever sobre ele. Você quer mais o quê? São 2000 anos, a gente aí, quase 2000 anos, lendo Mateus. O mundo inteiro quase todo sabe de Mateus, das narrativas de Mateus sobre Jesus. Quantos milhões no mundo conheceram Jesus por causa das narrativas de Jesus que Mateus fez, escreveu? Meu Deus, que transformação, que transformação. Agora, a gente não precisa escrever mais o Evangelho de Mateus, já está escrito. Agora é o Evangelho de Jesus que Mateus narra, que quer ser inscrito no nosso coração, na nossa vida. Nós agora é que vamos ser o Evangelho, a inscrição de Jesus em nós. O mundo vai ler Jesus em nós, todos os dias. Como diz Paulo, a carta de Deus no mundo agora somos nós, eu e você. Você já pensou? Que transformação na vida de Mateus poderosa. Você quer isso? Você tem experimentado isso? Na onde, por acaso, você está indo aí na sua religião, na sua igreja? Se não tiver, saiba, é isso que o Evangelho de Jesus, o Jesus dos Evangelhos, faz na vida da gente. A transformação é radical e ninguém faz na terra igual. E aí, você veja bem, Mateus, por causa disso tudo que acontece na vida dele, Mateus oferece um banquete para Jesus. É uma festa de arromba que Mateus vai dar, gente. Olha só, é isso que acontece quando Jesus entra na vida da gente. A gente quer se alegrar, celebrar, quer fazer festa, convidar os amigos e mais. Eu quero Jesus comigo na minha casa todo dia. Eu quero ter comunhão com Ele, amizade com Ele. Eu quero Jesus comendo e bebendo em casa. Eu quero fazer festa todo dia para Jesus. Eu te pergunto, o Jesus que você conheceu gerou festa, celebração, alegria na sua vida? É como aquele filho pródigo lá, o filho mais velho lá, que quando o pai acha o filho mais novo, volta para casa, que ele vem do campo voltando para casa, ele fica esquisito, fica sabendo que tem festa, música, que matou um boi, que tem churrasco, alegria, ele fica emburrado. Você assim, não gosta de ver as pessoas alegres? É isso que o Evangelho gera, alegria, festa na vida. Veja o verso 10. E sucedeu que, estando ele em sua casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Veja só os convidados para a festa que Mateus convidou, para a festa de arromba. Mateus convidou Jesus, Jesus convidou os discípulos, veio os antigos colegas de trabalho e Mateus também, lógico, convidou lá os outros publicanos e pecadores. É gente do mundo, a ralé, é gentalha, é escória do mundo, os odiados pelos judeus e pelos líderes religiosos e para a sociedade. Para os fariseus, gente assim deveria ser evitada. E muita gente nas igrejas e na religião pensa isso. Eles eram impuros e podiam ser contaminados. Você está entendendo? Não podia ter contato com eles. Mas Jesus aceita o convite e ainda leva os seus discípulos. Sabe o significado disso? De Jesus sentar à mesa, comer e beber e festejar com essa gente? Naqueles dias isso significava comunhão, amizade, honra, respeito. Jesus, com a sua presença, estava emprestando tudo isso a essa galera.
E é isso que acontece quando Jesus entra na nossa vida. Todos os dias. Saiba, Jesus te ama. Jesus te respeita. Jesus quer ter amizade com você, comunhão com você. Jesus quer honrar você. A presença dele na nossa vida. Esse é o significado dele na minha vida todos os dias. Você está me entendendo? Agora, os religiosos, os fariseus, ficam escandalizados e questionam os discípulos de Jesus. O que está acontecendo? Olha o verso 11. Ora, vendo isso, interessante, né? Os religiosos não gostam, mas estão presentes. Só para ficar espiando, de olho, para depois ficar murmurando. Vendo isso, os fariseus perguntou aos discípulos, não a Jesus. Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Por quê? Por quê? Eles estão dizendo, se Jesus sabia quem eram essas pessoas, e essas pessoas são a gentalha, a ralé da sociedade, então por que ele senta à mesa e come e bebe com elas? Tem comunhão com elas, amizade com elas, respeitam elas, honram elas? Isso era demais para esses fariseus. Isso não entra na cabeça deles. Não entra na cabeça da religião. Como pode Jesus amar e aceitar gente assim? É vergonhoso um negócio desse que esse Jesus faz. Eu quero perguntar a você. O que em Jesus escandaliza você? A sua simplicidade? Literalmente a gente percebe que a maioria das pessoas que se dizem de Deus não gostam muito dos evangelhos, de ler os evangelhos, de falar de Jesus. Eles falam Jesus que tem cara de um Jesus como se fosse do Antigo Testamento. Não o Jesus dos evangelhos do Novo Testamento. Você está entendendo? E mais, escandaliza, por exemplo, o amor que ele tem para com todos, sem exceção. Jesus ama todos, rico, pobre, preto, branco, asiático, americano, ama todo mundo, todos, sem exceção. Mas ele tem uma preferenciazinha pela ralé, pela escória, pelos pobres. E isso ele já diz claramente nos evangelhos. Eu pergunto para você gay pode ser salvo? Pode ser perdoado por Jesus? Ou ele pode, mas ele tem que frequentar a minha igreja e deixar de ser gay. É essa a sua condição? Eu quero dizer que essa não é a condição de Jesus. Essa é da sua igreja, do seu apóstolo, do seu bispo, do seu pastor, da sua religião, não de Jesus. Não é o assunto agora, tá bom? Mas saiba disso. Veja a resposta de Jesus aos fariseus. Jesus ouve o questionamento dos fariseus, dos seus discípulos, que não respondem, mas Jesus responde. Eles não perguntaram para Jesus, mas Jesus responde. É isso aí, a religião não quer perguntar direto para Jesus, mas Jesus se mete na questão, interessa a ele sim. Porque a religião quer botar o dedão, quer achatar as pessoas, quer colocar peso, e Jesus não aceita. Por isso ele vai para cima e ele responde. Os fariseus eram gente da aparência, que se consideravam bons, sãos, sempre com a razão e corretos. E se gabavam disso, se jactanciavam disso, se gloriavam disso. O que é que Jesus diz aos fariseus? Primeiro, Jesus diz que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Olha o verso 12. Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Jesus está sendo irônico. Vocês estão sãos? Sadios? Sem pecados? Ok, tudo legal, tudo bom. Mas eu não estou aqui para vocês. Eu não estou aqui para vocês. Eu estou aqui para gente torta, marginalizada, para ralé, para os doentes, para gente que se reconhece e se enxerga como pecador. Gente que a religião condena. Eu estou aqui para esses. É isso que eu chamo de paulada na cabeça dos fariseus. Com Jesus, os sãos ficam de fora
e os doentes são chamados. Lembram-se disso, pelo amor de Deus. Tá bom? Detalhe. A condição dos fariseus era muito pior do que a dos publicanos e pecadores, pois eles se arrogavam são de não pecar, de terem justiça própria e de se jactanciar por isso. Não se esqueça que quem se diz que não tem pecado é mentiroso, diz o apóstolo João, lá numa das suas cartas. É mentiroso, é mentiroso. Paulo também diz que debaixo da terra, meu amigo, não há um só justo, nenhum que possa dizer eu não tenho pecado. Todos são pecadores. Então esses aqui que se achavam são, é mais pecador do que os outros que nem questiona. Jesus chama, eles já correm. Eles já correm, porque se acham pecadores. Como você se acha? Segunda coisa que Jesus diz para os fariseus é que eles tinham que aprender o significado da misericórdia. Olha o verso 13, Jesus diz, ide, porém, e aprendei. E não se esqueça que eles eram gente que já sabiam de tudo, entendia de tudo, de Deus e de tudo. Como é realmente os líderes religiosos. Jesus diz, aprendeu o que significa misericórdia quero, e não holocausto, e não sacrifício. Este era o ensino do profeta Oséias, lá em Oséias 6,6. Ensino que estava no profeta Oséias, que eles tinham o texto e conheciam, mas praticar, não. Eles não querem. Eles não querem. Eles não querem. Gente, eu vou dizer uma coisa, é inaceitável alguém dizer que é de Deus e não tem misericórdia. É inaceitável. É inaceitável. Eu fico chocado de ver a falta de amor dos religiosos evangélicos no Brasil para com os do mundo. Interessante que Jesus na cruz morrendo diz, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Quem é que estava pregando ele na cruz, tinha batido nele. E os evangélicos não perdoam. Por exemplo, esses dias agora, nesse mês de março, por causa da pandemia, não pode ter carnaval, mas muita gente saiu nos salões, por aí, em alguns lugares, e aí você vai nos sites evangélicos e você vê a galera lá, gente inclusive fazendo oração, vigília e tudo, para Deus acabar com o carnaval. Porque senão eles vão para o inferno. Meu querido, vai cuidar da sua vida. Deixa eles, apenas ora a Deus para ter misericórdia. E não para Deus acabar com o carnaval. Para eles estão se divertindo. Para eles aquilo é alegria. Mas parece que os crentes não podem ver os outros ser felizes, ainda que seja pecando. O problema é deles, não é teu. É deles, não é teu. Cuide da sua vida. Não se esqueça que Jesus disse, vocês ficam aí vendo o cisco no olho do outro e vocês têm uma trave, um palanque, uma árvore, um carvalho na cara. Pare com isso. Julgar, condenar, esse departamento não me diz respeito. É problema de Deus, foi Ele que morreu na cruz, Ele salva quem quer, perdoa quem quer, manda para o céu quem quer. O nosso negócio é falar do amor de Deus, pregar o evangelho de Jesus. Se vai ter inferno, não é problema meu. Eu não estou afim do inferno, eu estou afim de outra coisa. Eu quero o céu. Eu quero a vida eterna com Deus. É isso que eu ensino e prego para as pessoas. E cada um vai ter que dar contas, é que vai ter que se entender com Deus. Então deixe a vida dos outros em paz. Cuide da sua. E por último, Jesus disse para os fariseus que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele termina o verso 13 dizendo, eu quero que vocês tenham misericórdia. Eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Você se acha justo, reto, bom, sem pecado, Jesus não veio chamar você. Fique tranquilo, fique na sua, você está fora, fica do lado. Jesus veio chamar a ralé, a escória, os desprezados, os que se reconhecem como pecadores. O que você tem feito? O que a sua igreja tem feito? Saiba a missão de Jesus. É chamar pecadores ao arrependimento.
não condenar. O resto é propaganda enganosa. Você está bem? Você está sabendo? Jesus quer que a gente saiba de misericórdia, de amor, de perdão. Vamos orar. Senhor Deus, eu peço que o Senhor visite